Na aula de hoje de História, data 19 de agosto, páginas de 1 até 8. Neste capítulo 1, o propósito é apresentar aos alunos os modos de vida na cidade e no campo, no presente comparando com o passado, mundo rural e mundo urbano. Aqui nós temos um pequeno texto falando sobre comida caipira. Para iniciar, não precisa responder no caderno, somente analisar as perguntas. Mas se você quiser responder, são perguntas relacionadas ao texto acima, falando sobre a comida caipira. Na página 4, nós temos o campo e a cidade no passado. No Brasil, durante o século XIX e boa parte do século XX, a vida urbana e a vida rural contavam grandes diferenças. Em geral, as pessoas que moravam no campo e as que habitavam a cidade possuíam estilos de vida bem diferentes, no mais variados aspectos, no caso as relações sociais, os tipos de trabalho, as formas de lazer e etc. Então, no passado, por exemplo, muitas pessoas que viviam na zona rural acordavam bem cedo. O contato entre os moradores do campo e a natureza era constante, envolvendo a pesca, a coleta de frutos e raízes silvestres, ou a caça de animais selvagens. Visitar a casa de um conhecido ou ir a um estabelecimento como armazém ou hospital podia ser uma tarefa demorada. Geralmente esses lugares eram distantes e para se deslocar costumava-se andar a pé ou no lombo de um animal. Então nós temos aqui o silvestre, que são nativos e selvagens, próprios de uma região, o armazém, estabelecimento local onde eram vendidas mercadorias. Atualmente ainda é possível encontrar esses locais, mas não é tão comum no momento. E o lombo são as costas e o dorso. Então, a vida urbana, por outro lado, contava com outro ritmo desde o começo do século XX, tá? Com a chegada da energia elétrica. Em muitas cidades, as pessoas podiam realizar seus afazeres domésticos, o que não acontecia no passado. Aqui nós temos duas imagens. No passado, as diferenças entre o campo e a cidade se manifestavam em muitas situações, né? Como a forma de se deslocar das pessoas. Na imagem A, um trabalhador rural brasileiro no século XIX, e na imagem B, veículos estacionados na cidade de São Paulo, no começo do século XX. Na página 5, nós temos aqui as pinturas a seguir foram produzidas por artistas brasileiros. Analise-as para responder ao que se pede. Na primeira imagem, nós temos a cena de colheita de bambu na Bahia, no Brasil. E na imagem B, nós temos o ensaio de escola de samba de José Luiz, do Museu de Arte Moderna de Belo Horizonte, em 1977. Aí nós temos as questões. Número 1. A imagem A retrata um ambiente tipicamente. Então, a gente pode perceber que é um ambiente muito rural, né? E que estão acontecendo alguns tipos de atividades. Aí você vai dizer se é do campo, se é urbano, vai assinalar um X. Na imagem B, que nós temos aqui, você vai analisar número 2. A imagem B representa, então você está vendo aí na imagem B um centro, né? Um urbano muito grande, né? Então você vai assinalar um X. Na página 6, você vai ler e interpretar o relato do senhor Antônio sobre a sua infância na cidade de São Paulo. Então, aqui nós temos um pequeno texto, o relato, e você vai responder as questões. Número 1, quais elementos, lugares, construções, etc., típicos do ambiente urbano aparecem no relato do seu Antônio? Então, você vai falar sobre o centro, sobre os viadutos, o edifício, as avenidas, as ruas, a iluminação. Número 2, o que Dona Risoleta encontrava na fazenda que costumava visitar? Você vai falar tudo que ela encontrava, pelo menos assim uns 6 itens, milho, mata e mais algumas coisinhas aí. Número 3, as duas lembranças, a do seu Antônio e a da Dona Risoleta, situam-se no passado,
no presente ou no futuro. Então, você vai dizer se todas essas lembranças estão no passado, presente ou no futuro. Copie uma frase do texto que confirme sua resposta. Então, você pode perceber que são lembranças que já se passaram, né? Então, você vai escolher se aconteceu no presente, no passado ou no futuro. Lembrando que todo esse texto ele é escrito no passado, no caso, recordando lembranças, né? Então, você pode copiar qualquer trecho desse texto. Página 7. O campo e a cidade no presente. Nos últimos 50 anos, o ambiente rural e o ambiente urbano passaram a partilhar algumas tradições, apesar da existência de diferenças importantes. A vida no campo e a vida nas cidades se misturaram em aspectos variados, né? Então, essa situação pode ser explicada, entre outras razões, devido às mudanças sofridas por nossa sociedade, entre as quais nós podemos identificar o êxodo rural, que significa uma migração, né, das pessoas do campo para as cidades, o avanço das tecnologias e o surgimento de novas profissões e costumes também. Aqui nós temos duas imagens de um show sertanejo e o uso da tecnologia. Na página 8, vocês vão ler e interpretar esse texto paranaense de 12 anos, faz vídeos sobre a vida no campo e viraliza na internet. Então, você vai ler e vai responder as questões. Número 1. Onde vive Andrei Weber? O garoto entrevistado na reportagem. Onde vive? Então, você vai dizer com quem ele vive, tá? Em que cidade e em que estado. Número 2. Andrei possui um canal de vídeo na internet. Em geral, o que mostram as gravações desse canal? Então, você vai falar que os vídeos do canal mostram aspectos da rotina dele. Aonde? Se é no campo ou na cidade. Como a questão do estudo, do trabalho dele, etc. Tá? E o que esse vídeo procura valorizar? Você vai falar um pouquinho sobre o dia a dia dele, aonde. E número 3, quando ele começou a gravar os seus vídeos. Então, você vai dizer quando ele começou a gravar, tá? Ele ganhou o quê? De quem? E aqui, na plataforma, nós temos aí, número 1, classifique as imagens abaixo em rural ou urbana. Então, você vai dizer se a imagem é rural ou urbana, observando as duas imagens. Número 2, complete. No Brasil, durante o século XIX e boa parte do século XX, a vida urbana e a vida rural contavam com grandes... Responder de acordo com o texto. Número 3, escreva o significado de Silvestres, está lá no livro, e o significado de armazém. E no número 4, o que aconteceu nos últimos 50 anos entre o campo e a cidade no presente? Então, você vai falar, nos últimos 50 anos, né, o ambiente rural e o ambiente urbano passaram a partilhar de quê? De algumas o quê? E apesar da existência de diferenças importantes, a vida no campo e a vida na cidade se misturaram em quê?